dizer, deputado Eduardo Bolsonaro, que agora vão dar argumentos para você dizer que é perseguido. As coisas estão mudando, né? Rápido. É o que eu falei ontem, né? Parece que agora a bananinha está entrando do jeito que eles não gostam, né? Eu acho tão, eu acho tão engraçado esse pessoal, e eu dou graças a Deus que muita gente em Brasília é arrogante. A arrogância é uma bênção de Deus quando ela recai sobre os seus inimigos. Porque eles só acordaram agora, depois que o deputado Corey Mills perguntou para o Marco Rubio sobre as sanções ao Moraes, e o Marco Rubio falou: não, elas estão realmente sobre a mesa, e uma grande chance de sancionar o Moraes. Ou seja, você não sabe se esse pessoal da esquerda, se eles vivem a mentira dessa narrativa que eles criam, ou se realmente eles se acham os todos poderosos deuses do Olimpo intocáveis. Eu tenho minhas dúvidas para diagnosticar qual doença mental afeta essas pessoas. Porque o cara me comprou briga com Jason Miller, né, com o Elon Musk. Lembro quando ele baniu o X, uma outra pessoa, o Stephen Miller, que é um dos principais conselheiros do Trump hoje, criticou demais esse banimento feito pelo Alexandre de Moraes. Aí, depois o cara vai e manda uma ordem de prisão. É tudo que você falou, Paulo, não quero ser repetitivo, eu estava acompanhando o teu programa. Ele faz tudo o que faz e, de repente, ele se vê surpreso porque querem me sancionar e realmente é verdade que existe esse trabalho ocorrendo. É difícil de entender a cabeça de um esquerdista. No Rio de Janeiro, você também é carioca, apesar de ser deputado por São Paulo, a gente tem uma expressão que é: o cara acreditou no próprio caô. O cara... a minha dúvida a respeito da esquerda é essa. Você acha que em todo esse momento, Eduardo, existia um real desprezo, né? A Mônica Bergamo ainda publicou uma reportagem, vou chamar assim, no final de semana, dizendo que o Itamaraty achava que era tudo obra das Big Tech, que na verdade que você era visto como apenas um surfista e não poderia... Deus, deixa assim, tá muito bom. Mas aí no mesmo dia o Paulo Gonet abre uma ação criminal com você. Mas eles esqueceram de alinhar o discurso, né? Eu não sei o que eles acham, que você é só mais um surfista, que entregador de pendrive, ou que você é criminoso que está traindo a pátria. Eu não consegui concatenar essas duas coisas, porque eu tenho mania de querer fazer sentido. Então, isso daí mostra o desespero deles. E, de fato, muita gente, inclusive da esquerda, já percebeu que essa abertura de inquérito contra mim ela é um tiro no pé. Porque ela só reafirma aquilo que a gente tem dito, de que o Brasil realmente vive um regime de exceção. Fica mais fácil você comprovar isso. E, de quebra, eles ainda botam uma pressão em cima do Trump e do Marco Rubio. Porque imagina só, Paulo, imagina que agora, vamos supor, não vai acontecer, mas vamos supor que o Marco Rubio fale o seguinte: essas sanções são inapropriadas e realmente o Bolsonaro quis dar um golpe de Estado a partir da Disneylândia. O Eduardo Bolsonaro tem que voltar para o Brasil para dar 12 anos de cadeia nele por tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. E está tudo certo no ministro de um país da América do Sul não deixar que a Truth Social Rumble vá para o Brasil. E eu acho realmente que cidadãos americanos têm que realmente ter mandado de prisão preventiva com base em tweets que eles deram a partir do território norte-americano. Assim, eu estou começando a suspeitar que eles estão desejando talvez essas sanções, porque parece que eles não estão se esforçando tanto assim para não tê-las, né? Não sei se eles estão imaginando que possa ocorrer um efeito semelhante ao do Canadá, ou alguma coisa nesse sentido, achar que vai ocorrer um movimento de união em prol do Alexandre de Moraes, que vai liderar uma campanha pela soberania nacional. Eu queria até ouvir você, né? Se por acaso alguém da esquerda está pensando nessa estratégia, o que você acha que aconteceria? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: essas não são sanções de apoio ao Bolsonaro. Eu acho que essa é uma oportunidade, inclusive, bacana de você falar sobre isso, Eduardo. Porque muitas vezes as pessoas, obviamente, enxergam em você uma pessoa que é preocupada com o que está acontecendo com o seu pai. É claro que você tem uma preocupação com o que acontece com seu pai, e é claro que você não quer que seu pai seja preso. Mas, em momento algum, o que é feito aqui, e eu posso testemunhar isso, é feito com o intuito de influenciar o julgamento do Bolsonaro, propriamente dito. Aqui, toda vez que a gente fala de Jair Bolsonaro, ele é um dentre dezenas, na verdade, milhares, que a gente só consegue catalogar algumas dezenas para explicar, mas assim, milhares de violações de direitos humanos.
onde a gente senta aqui, não senta para falar de Jair Bolsonaro, a gente senta e fala, olha, tem o caso do presidente Bolsonaro, que é sim o maior líder político do Brasil, mas além do Jair Bolsonaro, tem o caso da Débora, tem o caso do Clériston, tem o caso do Rodrigo Constantino, tem o caso da Flávia Magalhães, do mendigo. Do mendigo, tem o caso de pessoas comuns. Então, eu acho que vale você explicar isso, Eduardo, que assim, o que é o trabalho, em que consiste o trabalho que a gente tem feito aqui. Exato, e se você parar para resgatar um pouquinho na memória, a própria audiência que teve na Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo deputado Chris Smith, que você participou, junto com o Chris Pavlovski, do Rumble, o Schellenberg e mais um outro representante lá do PT, né? Aquilo daí Esse representante do PT, que representou lá, que foi a testemunha deles na audiência, é um indicado do governo Lula para integrar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aquele Fábio, não sei que lá das contas, não sei se você sabe disso. Ele depois, como agradecimento pelos serviços prestados, foi indicado pelo governo Lula e está concorrendo para a posição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, só para você saber. Então, toma lá da cá, levado para níveis internacionais. Mas tanto aquela audiência ali, quanto o grupo de parlamentares suprapartidário, que foi em algumas oportunidades aos Estados Unidos, e isso daí está sendo feito há mais de 2 anos, isso tudo não é levantar a bandeira de Bolsonaro. A gente queria, sim, levantar a questão da anistia, denunciar uma ditadura, dizer que no Brasil já não existe mais Estado democrático de direito, e isso tudo daí vai engrossando o caldo para que a gente chegue agora a uma medida extrema. Mas até a gente chegar nessa medida extrema que é a sanção, quantas oportunidades o Brasil perdeu de limpar a bagunça na sua própria casa? Ora, o Rodrigo Pacheco teve diversos pedidos de impeachment na mesa dele. Eu lembro que quando começaram a pipocar os pedidos de impeachment, muita gente falava o seguinte, olha, se abrir o processo já vai ser suficiente. Não precisa nem chegar no final de um processo de impeachment, mas se abrir um processo, você já vai mandar um recado para a Suprema Corte e as coisas já podem se alinhar a partir dali. Só que o tirano ele nunca volta atrás no poder dele, né? Quanto mais poder ele tem, mais ele quer.